Olá, meu nome é Rogério, um dos 3 alunos que produziu esse vídeo. Somos da Escola Municipal Deputada Ana Oliveira. Hoje iremos relatar de como era a vida dos soldados nas trincheiras, que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. As trincheiras eram locais cavados pelos soldados na Primeira Guerra Mundial, para demarcar os territórios conquistados. Nestes locais, os soldados viviam por até anos, em condições precárias. Com a fome e a sede, vermes e ratos que causavam doenças andavam sobre seus pés, que produziram cerca de 96 milhões de mortos entre milhares de civis. Na data de 1914 a 1918, foi um dos eventos mais terríveis já ocorridos. Seu potencial destrutivo não teve precedentes. Uma das estratégias de combate mais aplicadas durante essa guerra foi a Guerra de Trincheiras, ou Guerra de Posição. Nas trincheiras, o cotidiano dos soldados era terrivelmente assustador e insalubre. As trincheiras eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Essa região recebia o nome de Terra de Ninguém. A Guerra de Trincheiras foi o tipo de ação adotado na segunda fase da Primeira Guerra para que os exércitos conseguissem manter as posições conquistadas e planejar o avanço sobre outras ainda em disputa. O problema é que os soldados passavam meses vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condições climáticas, chuva, sol, neve, e aos ataques dos inimigos, o que incluía bombardeios, lançamento de morteiros, ataques de metralhadoras e bombas de gás tóxico. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam, com suprimentos estocados em péssimas condições. Desse modo, o cheiro de fezes e urina era constante nesse ambiente. Somava-se a isso o cheiro dos cadáveres dos soldados abatidos e das gangrenas dos soldados feridos. A proliferação de insetos e pequenos animais, atraídos pelos cadáveres, também era constante. O historiador Max Hastings, em sua obra Catástrofe, 1914 A Europa vai à Guerra, narra a visão que um soldado teve de ratos que devoravam um dos cadáveres. Outro soldado francês descreveu como infantes abatidos por metralhadoras ficaram estirados durante um mês diante de sua trincheira, alinhados como numa manobra. A chuva cai sobre eles inexoravelmente, e balas despedaçam seus ossos embranquecidos. Certa noite, Jacques, durante uma patrulha, viu enormes ratos saindo debaixo de seus casacos desbotados. Estavam gordos da carne humana de que se alimentavam. Com o coração batendo, ele se aproximou rastejando de um morto. O capacete tinha rolado. O morto ostentava uma careta na face desprovida de carne, o crânio pelado, os olhos comidos. Uma dentadura caíra em sua camisa decomposta e, da boca, escancarada, saltou um animal imundo. Além disso, ainda havia as diversas doenças contraídas por causa da insalubridade. Uma delas era o pé de trincheira, que atingia os pés dos soldados e era causado pela umidade e pelo frio congelante. Há relatos de soldados que perdiam os dedos e parte da carne dos pés. Outros tentavam mover-se dentro das trincheiras e os pés descolavam-se inteiros dos tornozelos e permaneciam amputados dentro das botas. Agora vou falar um pouco em alguns detalhes, presta atenção que algumas falas podem se repetir. Antes que a Primeira Guerra Mundial acontecesse, as várias nações envolvidas neste conflito se preparavam com uma opulenta tecnologia militar. Dessa forma, quando a Grande Guerra eclodiu, em 1914, o tempo de movimentação das tropas durou muito pouco tempo. Estava claro que ambos os lados eram belicamente poderosos e que o menor avanço territorial só aconteceria ao custo de milhares de vidas. Dessa forma, os soldados de ambos os lados passaram a cavar trincheiras de onde tentavam, ao mesmo tempo, se proteger e atacar. Geralmente, uma trincheira era aberta pela tropa e contava com cerca de 2,30 metros de profundidade, por 2 metros de largura. No ponto mais alto, eram colocados sacos de areia e arames farpados que protegeriam os soldados das balas e dos estilhaços das bombas. Além disso, um degrau interno chamado Fire Step permitia a observação dos inimigos. Para que as tropas inimigas não conseguissem conquistar uma trincheira em um único ataque, os soldados tinham o cuidado de não construí-las em linha reta. Trincheiras auxiliares e perpendiculares também eram construídas para que o tempo de reação a um ataque fosse ampliado. Apesar da proteção, uma bomba certeira ou uma rajada de tiros oportuna poderia deixar vários soldados feridos. As mortes repentinas e os ataques inesperados eram constantes. Além do poder das armas, a própria trincheira era outra inimiga para os soldados que se amotinavam naquele espaço insalubre. Os mortos que se acumulavam nas trincheiras eram um grande chamariz para os ratos que se alimentavam da carne putrida dos corpos. Entre as doenças usualmente contraídas nas trincheiras se destacavam a febre de trincheira, reconhecida por fortes dores no corpo e febre alta, e o pé de trincheira, uma espécie de micose que poderia resultar em gangrena e amputação. Entre duas trincheiras inimigas ficava a chamada Terra de Ninguém, onde arame farpado e corpos em decomposição eram bastante recorrentes. A presença naquele território era bastante arriscada e só acontecia pelo uso de frentes muito bem armadas. Geralmente, um soldado assumia várias funções no campo de batalha, tendo suas forças utilizadas para o combate, a manutenção das tropas, o apoio reserva e nos terríveis dias que passavam nas próprias trincheiras. Mais que uma simples estratégia militar, as trincheiras representavam intensamente os horrores vividos ao longo da Primeira Guerra Mundial.
Submetidos a condições de vidas extremas, milhares de soldados morreram em prol de um conflito em que a competição imperialista era sua razão maior. Pela primeira vez, a capacidade dos homens matarem atingiu patamares que abalavam aquela imagem de razão e prosperidade que justificava o capitalismo monopolista. Esse é o fim de como era o resumo da vida dos soldados nas trincheiras. Espero que tenham entendido.